Nós estamos falando sobre as dispensações de Deus, os tempos de Deus. As dispensações de Deus, cada dispensação, Deus está revelando uma parte do seu querer para uma determinada geração, não é? A primeira dispensação, qual é? Da inocência. Quem estava na dispensação da inocência? Adão e Eva. Dentro desse período da dispensação da inocência, Deus estava tratando com a humanidade ali no Éden. Quando Adão e Eva pecam, acaba a dispensação da inocência. Então é inaugurada uma segunda temporada para a humanidade, que é chamada de segunda dispensação. A palavra dispensação significa oikonomia. É de onde vem a palavra economia. As palavras vêm lá de trás, né? Oikonomia quer dizer a forma de administrar a sua casa ou a sua despensa. Por isso que nós chamamos de dispensação, a forma como que Deus está administrando o tempo, a forma como Deus administra cada geração. Entende? Na segunda dispensação, está a dispensação da consciência. A dispensação da consciência, ela é a dispensação de quando Adão e Eva saem do jardim do Éden, né? E vai até o momento em que Deus confunde a língua do povo e acontece a dispersão. Por que é da consciência? Lá quando Eva estava conversando com a serpente ofereceu para ela da árvore proibida e disse para ela assim: Deus não quer que você conheça o bem nem o mal, pode comer que você vai ser igual a ele. Vocês percebem que Satanás sempre usa de engano? Porque quando Deus criou Adão e Eva, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem. Eles já eram semelhantes a Deus? Sim. O que eles não perceberam é que eles não se tornariam semelhantes a Deus, se tornariam semelhantes a Satanás. Eles já eram. Quantas pessoas que estão na igreja, que Satanás oferece algo que ele já tem na presença de Deus, na realidade, quando ele sair, ele não vai ter, porque era um engano. Ele vai perder o que já tem. Quando Jesus estava sendo tentado, né, pelo diabo, o diabo ofereceu para ele os reinos. Ele estava oferecendo o que já era de Jesus. O que eu estou querendo clarear para vocês é que o diabo, ele está sempre enganando. Ele está oferecendo o que as pessoas já têm. A minha grande preocupação é que as pessoas não percebem o que já têm. As pessoas não reconhecem o que já têm. Quantas pessoas que você conhece que já têm uma família e querem se livrar dela, tentando achar uma família melhor? Depois ela descobre que a melhor era aquele que tinha. É ou não é? Quantas pessoas que querem se livrar do emprego achando: agora eu vou me arrebentar, e se arrebenta mesmo, porque depois descobre que o emprego bom era o que ela tinha. Quantos de nós que agora, passado 10, 15 anos, olhamos: eu era feliz e não sabia? Por causa das ofertas de engano que nós recebemos. Os bandidos espalhados pelo mundo, eles fazem algo aproveitando dessa situação, porque eles sabem que as pessoas estão loucas querendo o que acham que não tem, né? Você ganhou um Gol 0 km, mais 25 mil, e mais um celular. Vai essas mensagens, e tem um monte de gente que cai nisso. Um monte. Um dia eu estava numa casa, e a mulher falou assim: eu preciso ir ali correndo. Depois ela voltou, o marido dela: o que você foi fazer? Eu fui depositar R$600, uma pessoa ligou, assim. Eu falei: mas quem é essa pessoa? Aí depois descobriram com 10 minutinhos que era um bandido. E ela perdeu R$600.
Um dia eu estava em outra casa, esse rapaz até um evangelista, não é nenhum evangelista daqui, né? Lógico. Aqui só tem dois, vocês já olharam para eles, né? E ele falou assim: pastor, o senhor não tem leite ninho na sua casa? Eu falei: para que é isso? Eu preciso de 12 rótulos de leite ninho. Para quê? Eu preciso juntar 12 rótulos de leite ninho, depois eu preciso passar tantos reais para uma conta X e uma X, porque eu acabei de ganhar um celular Nokia, ganhei um notebook e um carro 0 km. Eu falei: onde você ganhou isso? Não, me ligaram. Eu só preciso depositar isso nessa conta. Você vê que a proposta é sempre a mesma. As questões são sempre as mesmas. E as pessoas sempre caem. Então, nessa dispensação da consciência, Deus abre as portas e diz assim: vocês acham que sabe tudo. E vocês querem abrir mão de mim achando que sabe tudo. Depois eles viram que não sabiam nada. Um dia nós vamos descobrir em massa que não sabemos nada. Então, quando eles construíram a Torre de Babel, e eles: agora vamos dominar o mundo. Isso é globalização. Nós agora temos o poder, nós falamos uma língua, todo mundo quer a mesma coisa. Agora temos o poder. Em Gênesis 11, versículo 6, Deus faz uma reunião no céu e diz: eia, desçamos e confundamos a língua daquele povo, porque eles querem fazer, o que eles intentam fazer é grande, e o povo é fala a mesma língua, e ninguém pode detê-los. Foi aí que acabou a segunda dispensação, a dispensação da consciência. Qual foi o erro de Eva? Não prestar atenção no que a serpente falou. Você vai conhecer o bem e o mal. Eram meias verdades. Por que meias verdades? A verdade absoluta ali era: você vai conhecer o bem e não vai conseguir fazê-lo. Você vai conhecer o mal e não vai ter força para deixar de fazê-lo. Essa era a verdade. Então eles deveriam escolher, mas o diabo não deu a escolha. Ele deu a escolha de tentar fazer com que eles quisessem ser igual a Deus. Por qual motivo o anjo de luz foi expulso do céu? Por tentar? E qual foi a oferta que ele fez para Adão e Eva? Vocês serão? E o que as pessoas mais querem hoje? Ser igual a Deus. Querem subir nos altares e nos palcos e serem tratados como deuses. É isso que as pessoas buscam. Que programas faz mais sucesso do que TV Fama? Do que ídolos? Tem até ídolos gospel. E ídolos não deveria rodar no meio da igreja. É idolatria, né? Mas qual é o nosso problema? A proposta é a mesma. E parece que todo mundo está caindo na mesma proposta de sempre. Então, depois da dispensação da consciência, veio a dispensação do governo humano. Ela foi da confusão das línguas até o dilúvio. Por que o governo humano? Deus falou: vocês querem se governar, se governam, né? E tinha um cara chamado Noé, que ele andava nos caminhos do Senhor. E naquele tempo, as pessoas haviam se dividido, porque não falavam mais a mesma língua. E eu abro, não sei se eu vou abrir aspas ou parênteses, eu não lembro mais dessa história, desse negócio, né? Eu vou abrir alguma coisa aqui, para dizer para vocês que a única forma de dividir um povo é confundindo a sua língua. A única forma de separar uma nação é confundir a sua língua. A única forma de dividir uma igreja é parar de falar a mesma língua. A única forma de dividir uma família é cada um falar uma coisa. É a garantia da divisão. Quando Deus quis separar os homens, Ele confundiu a língua. Quando Deus quis ajuntar a sua igreja, o que veio sobre eles?
O que veio? Põe atenção. Quando Deus quis dividir os homens, em Gênesis 11, Ele fez o quê? Dividiu, confundiu a língua. Em Atos capítulo 2, nasce a igreja. E Deus falou assim: agora vocês precisam falar a mesma língua. Que estava ali os povos de todas as nações, tribos e línguas. E quando o Espírito Santo veio, eles falaram na mesma. E uns ficaram: como assim? Eu entendo o que você fala. Eu entendo o que você fala. Eu entendo o que você fala. Você entende? Como assim eu estou entendendo o que eles estão falando? Deus estava dizendo: através da igreja eu reúno os povos em uma só língua. O único povo das tribos de Deus que não teve herança de terra foi a tribo de Levi. A palavra Levi, ela vem de Yahvé. Levi, levitas. Você vai chegar de Levi até aleluia, que chamamos de aleluia. E levitas são aqueles que ligam, aqueles que unem. Por isso que nós somos, reis e sacerdotes. Qual é a única tribo de sacerdote da Bíblia? Qual a tribo? De Levi. O sonho de Deus era que todos entendessem isso, que todos entendessem que ser reis e sacerdotes não é você vir fazer oferenda, é você entender: agora eu sou da tribo de Levi. Eu sou da tribo dos que ligam, dos que unem. Quando Levi nasceu, a primeira coisa que a mãe dele disse foi: agora ele me unirá ao meu esposo. Então levita é aquele que une a igreja ao esposo, ao noivo, que une a noiva ao noivo. Esse é um dos motivos que chamamos os ministros de música da igreja de levitas. Por quê? Eles têm o trabalho de aproximar a noiva do altar, de ligar a noiva à palavra do noivo. Não tem nada a ver com coisa antiga. Quem dera todos fossem levitas, ou todos fizessem a ligação da noiva com o noivo. Tivesse esse trabalho, deixássemos de ser meros espectadores de culto e nos tornássemos um levita em trabalho. Como? Eu preciso ligar alguém ao noivo. Esse é o trabalho do levita. Então, eles confundiram a língua. O povo agora é o governo humano, cada um com o seu governo. E eles viram que o governo humano não dá certo, e a gente sabe disso. Não é? Governo humano dá certo? Não dá certo. Deus está dizendo, Deus está gritando desde o governo humano, da dispensação do governo humano: o mundo não funciona sem mim. Vocês não funcionam sem mim. E o que eles mais querem tirar do governo é a palavra de Deus. Tirarem do governo das escolas, do governo dos estados, do governo dos países. Por quê? Essa é uma estratégia antiga, mas o governo humano não funcionou e não funciona. Por quê? Quer ver? Vamos ser bem sinceros. Assim como eu, quantos aqui têm problemas? Por gentileza. Ok, nós escolhemos um dos problemáticos e falamos com eles: o quê? Resolva os nossos problemas. Não é isso que fazemos? Vamos no município, pegamos um de nós que somos problemáticos, que temos muitos problemas. Você agora é o prefeito. Você agora é um problemático que tem a obrigação de resolver os problemas. Ele vai resolver quando? Nunca. Pegamos um governador, que é um problemático como nós. Agora você vai resolver os nossos problemas. Quando vai resolver? Nunca. Ele vai tentar resolver o dele. Hoje eu não vou falar sobre democracia, porque eu já falei muito sobre isso aqui, e uma hora eu volto a falar. Porque a democracia é o governo da filosofia.
A democracia foi criada pelos filósofos. E em uma democracia, é como se as pessoas dissessem assim: eu colaboro com você enquanto você fizer o que eu quero. Governo do povo. Quando você para de fazer o que eu quero, eu não estou mais do seu lado. Isso é democracia. Governo do povo. Você tem que fazer o que eu quero. Eu só estou com você enquanto você me beneficia. Isso é democracia. Não adianta lutar. É a democracia. Num reino é diferente. Nós não vamos falar disso hoje. É por isso que nós sofremos, porque nós ainda estamos debaixo de um governo humano que ficou para trás. Não deu certo. Então começa a dispensação da promessa, ou a dispensação patriarcal, quando Deus chama Abraão. E vai de Abraão até a chamada de Moisés. Imagina, Deus chama Abraão no meio de um povo e diz: pega as suas coisas, sua mulher, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual mulher iria? Qual mulher iria? Cadê as mulheres de fé? A Ricele só, ela já fez isso mesmo. Quando eu disse para ela, eu falei assim: olha filha, quando Deus mandar eu vazar fora, eu largo tudo e estou indo, né? Falei, onde fores irei eu, né? Mas qual é a mulher de fé que ouviria o seu marido chegar em casa? Vocês têm casa, têm terra, têm gado, têm tudo, tem, tá bom demais, a família está ali. Só que o homem diz: eu tive um encontro com Deus, e Deus falou comigo. Aí a mulher, ele pirou. Nós somos crentes até que não somos desafiados. É ou não é verdade? Cantamos bem, oramos bem, mas não passamos em muitos desafios. Aí o seu marido chega e diz para você: nós vamos deixar tudo e vamos mudar. E as mulheres são preocupadas em perguntar. Qual a primeira coisa que a mulher pergunta? Mulheres, para onde? Como é a casa? Quem são os vizinhos? Eu quero saber direitinho onde é essa cidade. Se tiver mato, eu não quero. Eu não gosto de roça, ou eu não gosto de cidade, eu não gosto disso. Cada uma não gosta de uma coisa, né? Então por isso Deus semeou as mulheres no meio dos homens, falou com os homens: se vira, né? Não é para rir, mas é verdade. Um dia um homem falou comigo assim: pastor, eu sofro demais com a minha mulher. Eu falei: meu filho, você sabe por que Deus deu uma mulher para cada homem? Para quê? Para a gente aprender a ser gente. Porque a mulher põe limite no homem mesmo. Graças a Deus. Homem solteiro troca de cueca uma vez por semana, gente. Fala que não é. Na hora que ele vê se ela está dura, nem entra mais, vou tirar para lavar. Troca de meia a cada 5 dias. Para que trocar? Ela está massinha. E às vezes no primeiro dia está gostosinha, no terceiro dia está... Gente, eu morei sozinho muitos anos. Eu nunca lavei roupa. Nunca, não sei lavar roupa. Eu sou filho de lavadeira. Eu acho que é por isso, tomei trauma. Nunca lavei, nunca passei roupa. Morei 10, 12, sei lá, mais de 10 anos sozinho. Então eu pegava todo final de semana e levava para minha mãe. Minha mãe: você suja tão pouca roupa, meu filho. Mãe, sou um homem limpo. Não é? Eu já usei a calça jeans aos avessos, porque não tinha outra. Falei: vou ter que virar essa aqui. Colocava uma pochete, ficava luxo. Quem já usou pochete? Aqui é pochete tão grande. Olha, os pocheteiros aí. Pastor Ramar já usou? Sentava assim. Pensa um volume de coisa que a gente colocava só para dar volume. E a carteira dando outro volume atrás, porque não tinha nada atrás, né? Então a carteira tinha calendário do ano e calendário do ano passado, para não errar a data passada. Todo mundo, quem carregou calendário nas carteiras aqui? A turma aparecendo. Tem uma turma aqui que não admite, né, Charles? Você não me engana não, pastor Helmar. Onde eu estava?
Vamos esquecer as pochetes, porque a turma aí vai, meu Deus, né? Abraão chega para a mulher dele e diz: bora. Deixa eu fazer a pergunta e ver se as mulheres são sinceras. Quantas mulheres iriam atrás do marido se ele chegasse para você? Vamos, para onde? Não sei. Para uma terra. Que terra? Uma terra que Deus vai mostrar. E qual é a mulher que seguiria esse homem? Ericélio não precisa levantar a mão. Opa, apareceu umas aí. Opa, ó. Os maridos vão olhando essas mulheres aí e falam assim: eita glória, essas mulheres estão mais crentes do que eu imaginei. Quais as mulheres que não iriam? Aqui, só a Cleusa levantou, não, o resto é votos nulos e brancos. Indecisos. Meu Deus. Senhor, os maridos já estão assim: acredita em mim não? E ela vai responder, né? Não. As mulheres não vão mentir, né? Era uma mulher de fé, Sara. Top de linha. Depois da dispensação da promessa patriarcal, chega a dispensação da lei. É quando Deus resolve reunir o povo dele, separou um povo. Esse povo aqui é o povo separado, né? Esse povo é o povo separado, o povo de Israel, né? Vem contando a história, e ali começa a dispensação da lei. A dispensação da lei é quando Deus entrega as regras dele. Pastor, mas que regras tinham antes? Tinham muitas regras, né? Tinha as tabinhas egípcias, tinha o código de Hammurabi, né? Nós não vamos falar disso hoje, isso é coisa antiga demais, eu não quero mexer com trem antigo, mas é muito importante, mas não é hoje não, hoje a gente não mexe com isso não, né? E as regras de Deus vieram e foram entregues ao povo dele. A partir de hoje, vocês estão em uma nova dispensação. Por que é importante você conhecer as dispensações? Por exemplo, na dispensação da lei, podia comer carne de porco? E na dispensação da graça? Tem gente que ainda está agindo conforme a dispensação da lei. Na dispensação da lei, era regra cerimonial cumprir as festas de Deus. Todas as festas de Deus. Era obrigação. Hoje nós somos julgados por não cumprir as festas de Deus? Sim ou não? Por que eu estou dizendo isso? No Brasil tem igreja que é obrigado a cumprir essas festas. Agora, é proibido fazer alguma festa bíblica? Entende a diferença? Se você quiser fazer, não é pecado, mas ela não pode servir de regra para essa dispensação. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que vão absorvendo ensinamentos de homens e doutrinas humanas e acham que estão agradando a Deus. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que quem não fizer isso vai para o inferno. Mas Jesus não disse isso. Você tem que saber o que Jesus disse a respeito dessas coisas. Pastor, mas essas regras da dispensação da lei, e se eu seguir algumas, você corre perigo. Por que perigo? A Bíblia diz que quem quiser seguir a lei, que a siga toda. Por exemplo, se você não quer comer carne de porco, quer guardar a festa da lua nova, e usar isso, dizendo, Deus deu essa ordem, você tem que seguir todas as outras ordens. Agora, se você não quer comer carne de porco, é pecado? Lógico que não, você não precisa comer nem carne de boi, você não precisa comer nada. O problema está na cerimônia, não está no que você faz, entende ou não? Você pode decidir amanhã dizer, eu não como mais carne de porco. Bom para você, você não vai ter inflamações.
Eu não vou tomar mais leite. Bom para você, suas inflamações também vão diminuir. E bactéria também vai diminuir no intestino. É óbvio, né? É o que diz a turma aí, que mexe com nutrologia. Não é minha área, eu não sei, né? Agora fala assim: a partir de hoje não tomo o leite e nem como essa carne, porque eu vou ofender a Deus. Isso não é Bíblia. Não é a nossa dispensação. Entende ou não? Por exemplo, meu sogro gosta de fazer umas garrafadas de remédio. Meu sogro é crente. Mas a gente fala garrafada assim, brincando com ele. Mas ele mistura uns trem lá, umas folhas, não sei o quê. Quem é da roça sabe que a gente faz isso, né? Quebra pedra, quebra não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. E toma uma colherzinha daqui, lança do almoço, aquele negócio todo. E pode até não fazer nada, mas que na mente fica bom, fica. Nossa, tu é bom, hoje que eu estou forte. Olha o Noni, olha o que o Noni está fazendo, né? Olha o que o Gojo faz. Se você faz isso e bebe, tem pecado nisso? Agora, se você vai em alguém que benze, faz uma cerimônia espiritual sobre aquilo e bebe, abriu porta para demônios. Vê a diferença? O problema está na cerimônia que se faz. A quem você oferece. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Se você pega um prato de picanha com arroz e salada e come, é pecado? Mas se você sabe que é oferecido a ídolos, é pecado? Vê a diferença? A diferença está na cerimônia. A quem você oferece. Se você oferecer para o pastor, pode comer, que eu vou comer também. Não é? Ah, pastor, vai ter a festinha junina dos meus meninos. Você pode fazer festinha junina, janeirina, fevereirina, né, marcina, qualquer festa. Você pode fazer festa do que você quiser. Agora, a partir do momento que você faz uma festa junina e dedica ela a São João, Santo Antônio, São Pedro, já está com problema. Entende ou não? O problema não está na festa, está na cerimônia. Está em a quem você oferece. Pastor, mas eu fui lá, só tomei um canjicão. Foi oferecido? A festa tem dedicação a santo, você está com problema. Bota para quebrar, vai orar. E não vem trazer bilhetinho para orar para você depois, não. Entende ou não? Você pode ir na loja e comprar uma roupa linda. Abençoa ela e usa esse trem. Agora alguém leva uma roupa em algum lugar oculto, vai fazer um despacho aduaneiro, vai fazer um despacho, uma oferenda daquela roupa, e agora vai e leva para ele, se vestir apaixona na hora. Chamamos isso de ponto de contato. Cuidado com as coisas que você recebe. De onde vem? Quem te deu? Cuidado para você não receber um ponto de contato. Disse Jesus: lá vem o príncipe desse mundo, não tem nada dele em mim, não tem nenhum ponto de contato dele comigo. Isso é muito importante. Você precisa conhecer as dispensações. Pode deixar, filho. Precisa conhecer as dispensações para você saber que obrigações você tem na sua dispensação. Ninguém pode te julgar pelo que você come, nem pelas festas. É o que está escrito na Bíblia. Entende ou não? Se você quer cumprir a lei, você tem que cumprir toda. Nós temos uma batalha por causa do sábado. Eu guardo o sábado. Eu guardo. Mas a palavra sábado é descanso, Shabat. O sábado não é o sábado do seu calendário, a não ser que você queira que seja. Mas o sábado, qual foi o sábado de Deus? Foi o do nosso calendário? Tinha lá impresso? Talvez Deus tinha uma folhinha lá, né? Supermercado do João. Do João do céu. Supermercado do João do céu, né? Aqui vende-se asas para anjos,
carruagem de fogo e outras coisas mais. E o tijolo da fé. Não é para vocês rirem. As pessoas acham que Deus foi lá, hoje é sábado, eu não posso fazer mais nada. Põe atenção. Se você acha que o sábado de Deus é o da sua folhinha, o que dizer das semanas de 10 dias que tinham antigamente? E o que dizer das semanas que só tinha 5 dias em alguns países? Como você resolve isso? Não tem sábado, então não tem descanso. Só tem 5 dias. Já que você quer seguir a folhinha, se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que alguns países só tinha semanas de 5 dias. Quando é que tem sábado? Se olhar a folhinha, quando? Os patrões amam. Você vai trabalhar todos os dias, não tem sábado. Haha, te peguei. Hã? Vai ter que guardar outro dia. A palavra sábado é descanso. Deixa eu só falar com você, não existe mandamento para trabalho, mas existe mandamento para descanso. Nós trabalhamos mais do que descansamos, porque gostamos de desafiar os mandamentos. As pessoas não descansam nem para vir ao culto, porque amamos desafiar os mandamentos. O trabalho de Deus é diferente do trabalho dos homens. Jesus disse, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. O que se faz na oficina de nosso pai? Qual é o trabalho do nosso pai? Ele é um criador. Aqui nessa oficina se criam coisas. Eu trago à existência o que não existe. Mas o trabalho ao modo dos homens foi uma maldição quando eles foram expulsos. É uma outra conversa para a gente tomar algumas horas. Mas gostamos mais de viver sob maldição do que sob a bênção. Deus disse, o seu trabalho é descansar em mim. O problema é que as pessoas dizem que confiam em Deus e mentem, porque não confiam. Quantos aqui confiam no Senhor? Podem falar mais alto. Quantos confiam no Senhor? A prova da confiança é o descanso. Enquanto você não descansa, é porque você não confia. Um pai ou uma mãe que vê o filho pegar o carro meia-noite e sair na estrada, descansa? Por que não descansa? Por que não? Assim é o seu relacionamento com Deus. Enquanto você não sentar no sofá e tomar um suco de laranja, e a tempestade batendo forte na janela, você não confia, ou você orou para o Deus errado. Não é? Nossa, mas você é muito calmo. Eu não sou calmo não. Eu só escolho confiar. Falei, Senhor, né? As pessoas dizem que confiam em Deus. E a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Faz o quê? Confia nele. E o mais ele fará. Quando é que eu vejo que não confia? Quando não descansa. Precisamos descansar no Senhor. E a prova da confiança é o descanso. As pessoas que ainda estão agarradas na dispensação da lei não entenderam que nós estamos na dispensação da graça. Ficam colocando jugo nas costas das pessoas. E Jesus chama essa turma de ladrão. Que é isso, pastor? Sim, ladrão. Não sou eu quem disse. Em João 10, Jesus diz assim, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E ele, seguindo o texto, ele diz assim, voltando um pouquinho, quer dizer, voltando alguns versículos, ele diz, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quem veio antes de Jesus? Os
religiosos, os líderes religiosos. Por que Jesus chamou eles de ladrões? Porque não estavam ensinando o que deveriam ensinar. Eles estavam colocando peso nas pessoas que nem eles carregavam. Eles estavam ficando fora do reino e tirando as pessoas também. Jesus, vocês não vão entrar e estão impedindo as pessoas de entrarem. Qual o seu problema? Jesus diz, esses são os ladrões, aqueles que não ensinam o que deveriam ensinar ao povo. Por quê? Estão ensinando o povo que ser cristão é ser pobre. Já ouviram isso? Ser cristão é ser pobre, é ser humilde. É lógico que temos que ser humildes, mas ser pobre não. A palavra pobre é estéril. Quantos aqui querem ser estéreis? Se as pessoas querem pregar essa mensagem, deveriam colocar o joelho no chão e dizer, Deus, eu quero ganhar a metade do que eu ganho. Ou estão pregando errado. Os mesmos que dizem que o cristão deve ser pobre, ganham milhões. Então deveriam dizer, eu não quero ganhar nada. E deveriam, Senhor, não abra as portas da faculdade para os meus filhos, porque eles são cristãos. Cristãos não podem prosperar. E o problema é que um monte de cristão vai nessa conversa. Jesus chama essa turma de ladrão e salteador, que não ensina o que deve ensinar. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Jesus tinha muita preocupação com as pessoas. E ele diz em João 14:30, eu não vou falar muito com vocês. Por que Jesus não falava muito naquele momento? Porque naquele momento não era a hora de revelar algumas coisas. O príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Quando é que o diabo recebe direito sobre você? Quando você dá acesso a ele. Quando você tem pontos de contato na sua vida para ele. Nessas mensagens que virão agora, nós já estamos caminhando para o que esperamos no tempo do fim da graça. Nós estamos caminhando para esse tempo. Parece que estamos em um tempo em que as pessoas não querem aprender muito. As pessoas querem se distrair. Deus não criou a distração. O diabo criou a distração. Deus criou a diversão. E o diabo a distração. Você pode se divertir, mas nunca deve se distrair. E o diabo, ele é expert em distrair as pessoas. Uma pessoa distraída, ela é facilmente atropelada. E nós estamos vendo uma geração de distraídos em todas as áreas. E agora nós precisamos parar. Peraí, o diabo não pode ter direito sobre mim. Quando é que nós damos direito ao diabo? Nós damos direito ao diabo em coisas simples. Existem pessoas que estão possessas de demônio. Existem pessoas que são moradas de demônio. Agora existem pessoas que são de Deus, mas de vez em quando dá acesso ao demônio. Ela não está endemoniada, ela não é casa de demônio, ela não está possessa por demônios, mas em alguns momentos está sob influência de demônio. Isso acontece com ovelhas, evangelistas e diáconos, e pastores, e líderes. Pastor, sim. Vocês lembram de um episódio que Jesus disse para Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Ele olhou para Pedro. Por que ele disse para Pedro? Porque Pedro emprestou a boca dele naquele momento. Ele não prestou atenção no que Jesus estava dizendo, e ele veio com uma palavra de engano, porque tinha muitas pessoas em volta. Aquilo não era de Deus. E um homem de Deus, um líder de Deus, uma mulher de Deus, tem que falar as coisas de Deus. Então Jesus olha para ele e diz o quê? Arreda-te, Satanás. Pedro estava endemoniado. Ele era morado de demônios. Ele era um líder. Ele era um apóstolo. Sim. Mas naquele momento ele se deixou influenciar. Durante anos, mesmo sendo um dos principais, ele andou com uma faca na cintura.
Qual é o problema dele? Ele estava dando direito ao Satanás de às vezes influenciá-lo. Ele não tinha se entregado por completo. Quantas pessoas que estão na igreja, que cantam bem, falam bem, oram bem, mas vive sob influência de Satanás, falando o que não deve, indo aonde não deve, se comportando como não deve, e não pode nunca falar isso que Jesus disse: ele não tem nenhum direito sobre mim. Você precisa trabalhar isso e falar assim: isso aqui agora eu não quero mais, isso aqui também não, agora o diabo não tem direito sobre mim. Precisamos tirar os direitos de Satanás sobre nós, porque isso é muito sério. Estamos na dispensação mais importante de todos os tempos. Por quê? Volta lá, por favor, filho. Porque a dispensação que nós estamos é qual? Qual a dispensação? Da graça. O que significa graça? Favor imerecido. É Deus vindo em minha direção sem eu merecer. Ele vem mesmo assim. Isso é graça. É a penúltima dispensação. Por isso que nas terças que seguem, vamos falar de assuntos que estão soltos por aí, como nova era, como algo que está se aproximando, que é a grande tribulação, arrebatamento, E eu fico: pastor, por que você vai ensinar sobre tribulação? Vai que algum aqui não é arrebatado. Já está armado. Fala assim: eu preciso ir, eu vou chegar com a cabecinha no balde, mas que eu vou. Não é? Chega a cabecinha no balde lá. Quem é você? Fala: eu passei a tribulação. Eu devia ter vindo com você, mas eu perdi o carro. Assim como eu perco alguns trem aí, eu perdi a carruagem, né? Espero que o Plasvale venda muito balde, né? Qual é a última dispensação? Essa só acontece depois da grande tribulação. Por isso que nas terças que seguem, nós vamos falar sobre como o diabo já está trabalhando. E ele está trabalhando firme. E nós precisamos aprender a entrar em batalha espiritual. Quantos que estão aqui que vivem lutando com pessoas, discutindo com pessoas? A nossa luta não é contra o bruxo, mas contra o espírito que atua nele, porque ele também é alvo da graça. A nossa luta não é contra o fofoqueiro ou a fofoqueira, porque ela também é alvo da graça. Eu vou falar ela porque a Bíblia nunca diz o fofoqueiro. Sempre que a Bíblia fala de fofoca, vai na mulher. Dá uma pesquisada. Infelizmente. Porque a mulher é o quê? Lembram? Incubadora. Tudo que a mulher recebe, ela incuba, multiplica e passa para frente. A mulher recebe uma semente, incuba, multiplica e devolve um bebê. A mulher recebe uma palavra, incuba e te devolve uma frase. A mulher recebe uma frase, incuba e te devolve um texto. E se você der um texto, ela incuba, multiplica e te devolve um livro. Dá um livro para ela, ela joga uma biblioteca na sua cabeça. É verdade. As mulheres são fantásticas. As mulheres são incubadoras, né? As mulheres recebem, multiplicam e devolvem tudo que vai na mão de uma mulher. É por isso que o marido precisa de uma mulher. Todo homem, quando uma mulher de verdade entra na vida dele, ele prospera. Eu falo isso com todos que vão no gabinete antes de casar. Chegou a sua vez de prosperar. Que a Bíblia diz que agora você achou uma mulher. E boa coisa você achou. Que agora chegou o seu tempo. Não é? Eita glória. Né? Por isso que um homem não deve casar com um homem. Ele vai só definhar. Não vai ter filho. Os dois cueca suja. Os dois toalha suja. Os dois meia suja. Né? Além de estar afrontando a criação de Deus. Pensa que problema. É só uma alfinetadinha.
A nossa luta é espiritual. 2 Coríntios 10, versículo 3, a Bíblia diz assim: pois embora vivamos como homens, leiam o resto por gentileza. Quais são os padrões humanos de luta? Alguém te xingou? Pode xingar também. Bateu? Levou. Por quê? Pessoas feridas ferem. Pessoas tristes entristecem. Pessoas rancorosas vai deixar você rancoroso. Pessoa joga uma pedra em você. Ah, eu também tenho. E pedra nele. É verdade. Mas a Bíblia está dizendo que nós não devemos lutar segundo os padrões humanos. O nosso padrão é acima, não é abaixo. Quando você luta segundo os padrões humanos, você desce. O nosso padrão é mais alto. Pastor, mas eu estou sendo humilhado. Já tem 10 anos. Tem 15 anos. Você está preocupado com o quê? Já não aguentou 15 anos? Aguenta mais um pouco. Não é? Em Malaquias a Bíblia diz o quê? No fim, verás a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve a Deus. Um dia o salmista do Salmo 23, o nosso grande amigo Davi, né, de vez em quando vem aqui. Não tem nenhum Davi aqui na igreja. Hã? Ah, tem dois. Tem o Davi Luca, tem o outro. Não, você é David. Tem que ser o Davi da roça. D-A-V-I. Tem dois Davi aqui. Davi, escrevendo o Salmo, no versículo 5, ele para, que ele vivia apanhando, cheio de inimigo. Preparas uma mesa para mim. Unge a minha cabeça com óleo. Preparas uma mesa onde os meus inimigos possam me ver. Esse é um salmo messiânico. Preparas uma mesa para mim onde os meus adversários possam me ver. Unge a minha cabeça com óleo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está se referindo aos últimos dias. Falar em bebê, tem 6 mulheres grávidas na igreja já, meu Deus. Mas a Ricela estava contando ontem, 1, 2, aí hoje mais um. Falei assim, Ricela, 6, tomara que amanhã chega mais 1, 7, né? E todo domingo, domingo passado não apresentou, porque eu falei assim, não, esse domingo não, que tem a peça. Tem mais bebê para apresentar, né? Domingo, agora tem mais bebê para apresentar. A igreja cresce de algum jeito, né? Ou os outros convertem, ou Deus manda. Fala, vou mandar do céu mesmo. Mas só engravida, né? Que já casou e já viveu a lua de mel. Não vai com correria, não. Né? Vai devagarinho. Ah, casei agora, vamos menino. Não, espera um pouquinho, dá uns beijos ainda, né? E tem mais umas mulheres para engravidar aí. Olha o Cledinho, aleluia. Senhor. Aqui tem 2 coisas que acontecem muito: é mulher engravidar e casamento. O ano passado foram 19 casamentos, não sei quantos meninos nasceram, né? Esse ano acho que tem o que, Sara? Uns 7 ali já esse ano? Tem mais de 7. O povo que casa, gente. Trem bom, hein? Né? Bom demais casar o povo. Vamos casando esse povo. A Bíblia diz que só os falsos profetas proíbem casamento. Vocês querem casar, né? Senhor. O varão nem precisa vir de fora. Tem um monte de solteiro aqui dentro. Estão até sapateando. O Dedé nem casou, já fez inscrição para o retiro de casais. Isso é esperteza, só para fazer a lua de mel lá, já bater tudo junto. Isso aqui é fé, hein? As mulheres têm que achar uns homens igual esse ali, do nível ali. Quando ele foi lá pedir para namorar, como é que foi? Eu sou o primeiro e último homem que vai pedir a mão da sua filha.
Quando eu fui pedir para namorar com a Ricelli, minha sogra falou assim: minha filha é missionária. Eu falei: qual é a missão? Deixa comigo. E o sistema é bruto mesmo. Por que ela está assim pro meu lado? Nós não devemos lutar segundo os padrões do mundo. O mundo vai falar com você: faz isso. Você tem que parar e falar assim: o que Deus mandou eu fazer? Você tem que fazer isso, isso, isso. O que Deus mandou você fazer? O que Deus mandou você fazer? O mais importante não é o que as pessoas fazem você fazer. É saber o que Deus está mandando você fazer. Sabe por que nós não queremos ouvir Deus falar para a gente fazer? Porque em alguns momentos Deus vai falar com você, sabe o quê? Não faça nada. Mas Senhor, afrontou a menina dos teus olhos, tem sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Jeová, vão estar na plateia e você no palco. Eu quero cantar sabor de mel para aquela vizinha minha, Senhor. Ela está pisando em teu servo. Parece que algumas pessoas estão se achando o anjo da morte do Egito. Eu só não vou tocar em quem tiver a marca de Cristo, o resto eu mato. Uns tem assim. Nós não podemos lutar nesses padrões. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Pensa num trem difícil, esperar no Senhor. Nós precisamos aprender a esperar. Sabe por que a mulher engravida tem que esperar 9 meses? Para testar a paciência mesmo, para aprender a esperar. Sabe por que o homem não engravida? Nunca tiraria antes, ou nunca deixaria tirar. Vocês nunca imaginaram um homem grávido? Quando o médico fala assim, tem que cortar, não, deixa aí. É assim ou não é, machaiada? Quando eu falo assim, cortar, não, deixa aí, deixa o menino. Mulher não, mulher está lá cortando, mulher está lá, já nasceu. Mas tem que esperar 9 meses. Nós precisamos aprender a esperar. Tinha uma musiquinha que o Arthur cresceu ouvindo. O Heitor não é da fase dele, não é a dispensação dele, né? Do Diante do Trono. Temos que aprender a esperar. Alguém sabe essa música? Quem tem filho sabe. Temos que aprender. Só os que têm filho é crente. A esperar. Cadê? Temos que aprender. Vocês não estão ensinando menino para os seus filhos, não? Só uns 4 que estão cantando comigo aqui. Ou o DVD é muito caro. Isaías 40, versículo 31, tem uma coisa importante aqui. Mas os que esperam no Senhor, digam. Mas os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Como assim? É porque quem espera no Senhor não corre de qualquer maneira, não faz as coisas de qualquer maneira. Quando é que nós renovamos as nossas forças? Quando nós descansamos. Quantos aqui que têm dificuldade de descansar? Descanso é mandamento. Não esqueçam disso. Por quê? Por que temos dificuldade de descansar? Porque gostamos de não prestar atenção no que Deus fala. Não é? Se você espera no Senhor, você vai descansar. É isso que a Bíblia está dizendo. Quantos aqui esperam no Senhor? Então por que não descansam? Uma coisa não pode andar sem a outra.
Você não pode dizer que confia em Deus e não descansa nele. Uma não anda sem a outra. As suas palavras precisam combinar com a sua vida. Os pregadores, as pregações precisam combinar com a nossa vida. Muitas pessoas pregam, mas o que ele prega não combina com ele. O que ele faz não combina com o que fala. É ou não é verdade? Quantos aqui esperam no Senhor? Então, se nós vamos esperar no Senhor, a certeza é que nós estamos descansando nele, renovando as nossas forças. Sobem com asas como águias. Por quê? A águia é fantástica. A águia, quando ela voa, ela chega a 200 km por hora com a sua envergadura, e ela vai no alvo e vai embora. Agora, a Bíblia diz que existe outro pássaro, ou outro animal, não sei se eu chamo aqui de pássaro, que é a avestruz. A avestruz corre e chega a 79 km por hora, mas quando chega, ela não sabe por que correu. A águia, quando ela voa em linha reta. Ela vê um animal e pega. E a avestruz? E quando chega, a águia, quando os filhotes já estão prontos, ela ensina a voar. A avestruz, quando ela vê os filhotes nascendo, ela abandona o seu ninho e ocupa outro. Ela não quer ter trabalho. Algumas pessoas não entendem isso. Algumas pessoas correm muito e depois não sabem por que correu. Tem gente que acha que se trabalhar muito vai ser próspero. Tem pessoas que ganham R$1.000 por mês e ela trabalha 8 horas por dia. Se trabalhar muito enriquece, então uma pessoa que ganha 1 milhão por mês deveria trabalhar quantas horas por dia? Respondam-me. Não está relacionado ao tanto que você faz, mas como você faz, porque todo mundo tem a mesma quantidade de horas por dia. Tem gente que acha que, não, se eu correr muito, aí eu ganho mais que todo mundo. Você pode se enganar. A águia corre menos do que a avestruz, mas quando ela vai no lugar certo. E o filhote, ela nunca abandona. A avestruz tem vários parceiros. A águia só tem um. Não vamos falar sobre isso agora, né? Mas mais uma alfinetadinha. Hoje eu estou bom mesmo. Você pode viver a sua vida como uma avestruz, correndo para lá e para cá, achando que no muito se mover você vai se dar bem. Ou pode ser que você aprenda a subir com asas como águias. Por quê? A Bíblia diz em Isaías 57 que o ímpio é orelhudo. Orelhudo foi o que pus. O ímpio é como a onda do mar bravio, que no muito se mover, no final só gera lama e lodo. Já viu como são os ímpios? Não estou falando de gente que não é crente, que tem um monte de crente ímpio. O que é ser ímpio? É não ter piedade de si mesmo. Não tem piedade dele, não tem piedade da mulher, não tem piedade dos homens, não tem piedade de ninguém. Por quê? Vive impiamente. É pessoa que não tem piedade. Não tem piedade do pastor, né? Não tem piedade dos seus líderes, não tem piedade de nada. É um ímpio. E a Bíblia diz que o ímpio acha que ele tem que mover muito. Você conhece gente que se move muito e depois ela... A Bíblia diz que o ímpio é assim. Ele é como a onda do mar, que no final só gera lama e lodo. Alguém aqui quer comprar lama e lodo? Lama e lodo serve para alguma coisa? Olha o nosso país. Hoje mesmo o Eike Batista, mais uma punição para ele. 20 milhões em multa. 21? É muito dinheiro, né?
que adiantou? O que adiantou muito se mover? Só gerou lama e lodo. Olha o Cabral. Moveu. Onde está? 14 anos de prisão. Mais as multas. Se você quer andar conforme Deus, se mova menos. Mas quando se mover, mova-se como uma águia. Uma águia não fica no meio de multidão. A águia fica onde ela tem que ficar. As pessoas acham que tem que se mover muito. Você tem que se mover certo. Mover na hora certa, no lugar certo. Por quê? Você vai ver, as pessoas que se movem, uma hora. As empresas que andam devagar são centenárias. Tem gente que abre uma empresa, fecha, abre outra, fecha, que tem aquela bagunça, aquele negócio todo, e aí move milhões e milhões, depois deve milhões. Na vida, em tudo. Você pode escolher ser ímpio ou ser justo. Isaías 57, a Bíblia diz que o justo se move muito, e no final, lama e lodo. Ou seja, não vai servir para nada o que você fez. Mas a Bíblia diz que o justo é como árvore plantada. Alguém já viu uma árvore correndo? Mais uma vez, eu estou dizendo para você, o justo é como árvore plantada, junto ao ribeiro de águas tranquilas, que na estação certa dá o seu fruto. As folhas não vivem caindo. Por quê? Eu dependo desse rio. Esse rio me dá tudo que eu preciso. Eu não preciso correr. Alguém precisa empurrar o rio? Não precisa. E quando o rio estiver correndo, sai da frente que é enchente. Rios de águas tranquilas. Aprenda a se plantar no rio do Senhor. Isso é a graça. A graça nos ensina a nos mover em Deus, não nos homens. A graça nos ensina a ir mais devagar. Não é que é para você deixar de agir, mas se vai agir, você tem que agir de forma justa, correto e sempre certo. Você tem que ler a Bíblia e dizer, não tem nada dele comigo, o inimigo não tem direito sobre mim. Mas para você chegar ao ponto de dizer isso, você tem que aprender a andar devagar, recusar um monte de oferta, deixar de fazer alguns negócios. Quantos aqui estão em Cristo? Aquele que diz que está nele, 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou, fazer como ele fazia. Ainda não é chegada a minha hora, está consumado, está tudo pronto. Eu choro por um amigo, né? Eu sempre trato com umas pessoas. Quando eu tiver sede, me dá de comer, me dá de beber. Quando eu tiver fome, me dá de comer. Ama o seu inimigo. Se bater de um lado, dá o outro. Se quiser que você caminhe uma milha, caminha duas. Nós precisamos aprender a ser como Cristo. Estamos aprendendo a ser como um monte de gente. Aprendendo a ser como um monte de gente que não é como Cristo. Precisamos aprender a nos sentar e ir ao monte de Cristo. Diga comigo, o ímpio se move muito e é como a onda do mar. No fim, só gera lama e lodo. O justo é como árvore plantada junto aos ribeiros de águas tranquilas. Pergunta quem está perto de você: você está se movendo muito ou está plantado junto ao ribeiro de águas tranquilas? Eita glória! Trem bom, Jesus! Você já imaginou uma pessoa que se move muito, consegue vigiar alguma coisa? Vigia nada. E se tem uma ordem que Jesus disse, vigia. Paulo disse, vigia. Como é que você vai vigiar se você não para? Eu estou na introdução, mas eu vou parar aqui. Hoje eu estou falando mais devagar. Estou andando mais devagar hoje.
Ah, isso é dia dos namorados. O que vocês viram? Falei com a minha esposa assim dos namorados: meu bem, hoje eu tenho um presente para você. Ela: qual? Eu acho que você não precisa de mais nada, que eu não tenho mais nada. Todo o nosso dinheiro está indo para o tijolo, tinta, porta, piso, pintura, que eu levo mais, gesso. Vamos ler 2 textos, a gente para por aqui, né? Vocês já estão cansados também. Eu estou bem. Marcos 13:35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Quando Jesus voltará? Quando Jesus voltará? Alguém sabe? Uma coisa nós sabemos: que Ele vai voltar. Nós não podemos dizer para vocês se preparar porque Ele vai voltar em dezembro. Isso é mentira. Mas se Ele voltar, não é mentira. Eu não posso marcar dia nenhum. Mas uma coisa eu posso dizer: vigiai. Porque Ele pode voltar a qualquer momento. Vigiai. Versículo 36. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Digo o quê? Vigiai. Então, se vocês querem viver, vigie. Em todo o tempo, vigie, para não serem pegos de surpresa. Por que vigiar? As pessoas estão vigiando: a marca da besta, o capeta está vindo aí, ele está vindo aí com uma capa vermelha, com 2 chifrinhos em cima, e um garfão, e um rabo com um negócio na ponta. Vocês acham que o diabo vai vir assim? Isso é bobo, só. Deus não fez bicho, não. Ele fez, foi anjo. Todos os demônios que estavam lá eram anjo. Entende ou não? Tudo bonitinho. Eu estou vigiando. Na hora que o capeta apareceu, eu peguei ele. Aí tem gente que abre na Salmo 91, né, que é a armadilha do capeta que a pessoa põe na casa dela. Se ele passar, eu pego no Salmo 91. Né? Tem gente que está cheio de poeira. Que é isso aí? Para o diabo não entrar. Parece porteira do diabo. Não é assim, né? Eu disse o último texto, mas eu queria ler só um último texto. Nós devemos vigiar por causa dos ensinamentos que já estão aí, e dos falsos ensinamentos que ainda estão por vir, e vai levar muita gente. Mas vai levar muita gente, mas muita gente mesmo. 1 Timóteo 4, é o penúltimo texto, filho, Juninho. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A palavra demônio, diabo, quer dizer enganação ou enganador. Demônios, dominadores. Sabe o que esse texto está dizendo? É que o diabo vai atacar a fé. Como é que o diabo acaba com a fé de uma igreja? Alguém pode me dizer? Por onde vem a fé? A fé vem pelo? E ouvir o quê? Você acha que as pessoas estão parando para ouvir a palavra de Deus? Não estão.
O diabo está atacando a fé, atacando os pregadores. Como assim? Tem muita gente pregando. Não estão pregando o que deveriam. É ou não é verdade? Não estão pregando o que deveriam. Não estão pregando mudança de vida. Não estão pregando arrependimento. Não estão pregando sobre pecado. Um pastor esteve numa igreja nos Estados Unidos e ele fala, rapaz, ele estava pregando e falando a mensagem, ele disse, rapaz, eu estive na igreja X nos Estados Unidos e lá o pessoal pita e bebe. Eles fumam e bebem. O pastor da igreja foi até ele e falou, não fala contra fumo nem contra bebida aqui, porque senão eu vou perder meus membros e vou perder a igreja. Diz ele que ignorou o que o pastor falou e deixou, e falou o que Deus mandou falar. Falou sobre pecado, sobre arrependimento, sobre pureza e santidade, e fez um apelo. Sabe quantas pessoas diz ele que foi na frente? Toda a igreja. As pessoas, nós não podemos ter medo de pregar. Só que o diabo vai atacar os pregadores. Como assim atacar os pregadores? Vai ter muitos mensageiros, mas com mensagens de enganação. Cuidado com a mensagem fora da Bíblia. Cuidado com ensinamentos fora da Bíblia. Vocês podem perceber que minha esposa anda comigo há muito tempo, eu nunca preguei sem um versículo. Eu só prego os versículos da Bíblia. Eu não tenho história para contar fora da Bíblia. Tem pregador que fala e não cita a Bíblia. Parece que a palavra dele é mais forte que a Bíblia. E está errado. Se não tiver Bíblia, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: vaza fora. Toca para frente. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, nós estamos na penúltima dispensação, estamos nos últimos tempos. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. As pessoas estão abandonando a fé. Sabe por que as pessoas estão abandonando a fé? Porque estão confundindo fé com pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Aí na hora que você abre o olho, não deu certo. Minha fé não funciona. Isso não é fé. Vou casar, vou casar, vou casar, vou casar, vou casar, vou casar. E não casa. Eu estou com pouca fé. Isso não é fé. Isso eu não mudo, isso eu não mudo, isso eu não mudo, isso eu não mudo, isso eu não mudo. Isso é pensamento positivo. Para com isso. Não mistura as coisas. A Bíblia diz que a fé é o firme. É o firme. O que é o firme fundamento? Qual é o nosso fundamento? Qual é o nosso fundamento? Qual é o fundamento que Jesus deixou para nós? Se ele não disse, não existe a fé ainda. A fé é crer no que ele disse, não é crer no que a sua mente disse. Entende ou não? Por que a fé vai esfriar? Porque as pessoas não sabem o que Jesus disse. E o pensamento positivo não vai dar certo. Vou largar isso para um lado. Isso é uma outra conversa também. Eu tenho muito a vos dizer. Não misture as coisas. Muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Cuidado com as doutrinas de demônios. Doutrinas enganadoras. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento, proíbem o consumo de alimentos, alimentos que Deus criou para serem recebidos em ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Eu vou comer de tudo, só não tomo Coca-Cola. Deus não criou. Vocês podem comer de tudo, só não façam cerimônia.
Não misture a sua fé com pensamento positivo. O diabo está vindo aí com uma enxurrada de enganação. Ele está criando uma geração de rebeldes e distraídos. E ele está investindo na moçada. Precisamos estar atentos. Estamos no tempo da graça. Mas para alguns, não será. Será um tempo de juízo. Espero que vocês pensem no que falamos aqui hoje. Essa conversa é muito importante. Que Deus abençoe vocês.